Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa pequena aula de review, que na verdade hoje não tem muita revisão. A gente vai, na verdade, falar sobre o quê? Relembrar o que a gente viu na aula 25.1, que foram prepositions. Então, vocês viram comigo que existem basicamente três tipos de preposições. Basicamente, três tipos de preposições. Você tem prepositions of time, que são preposições de tempo, prepositions of place, que são preposições de lugar, e temos as preposições de direction, de direção, e outras preposições também com outros significados. Então, basicamente, o que mais pega, acredito que sejam as três preposições que têm aquelas palavrinhas bem pequenas, que são in, on e at. Elas são usadas tanto em preposições de tempo quanto preposições de lugar. Só que você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: in, on, at. In é mais abrangente, on fica em segundo lugar e em terceiro o at, com menos situações. E aí, nós temos que colocar na nossa cabeça que a gente não vai aprender de uma hora para outra essas preposições. Você tem que praticar elas, praticar bastante. Como, por exemplo, um lugar específico, você vai usar o at. Como a gente viu lá na aula 25.1, onde eu mostrei para vocês que preposições como in, on, at, ela vai ser utilizada em diversos contextos. E eu espero que vocês entendam isso, que pratiquem, que percebam que entender essas preposições faz toda a diferença para a sua interpretação de texto, para a sua comunicação na língua, caso você queira realmente se comunicar, caso a sua intenção seja adquirir essa habilidade de speaking, que são 4 habilidades na língua inglesa, né? Você tem o writing, que é a escrita, você tem o mais difícil, que é o speaking, você tem o listening, que é o ato de ouvir, e você tem o reading, que é a habilidade de ler. Com certeza o mais difícil é o speaking, que é o ato de falar, onde você vai só produzir palavras que vão sair da sua boca em inglês, estruturas em inglês. E as prepositions faz parte dessas estruturas. É interessante que você entenda elas de uma forma bem prática. Daqui a pouco a gente vai fazer os nossos exercícios. Tem um texto aí bem simples para vocês e questões envolvendo as prepositions. Get ready, se preparem e let's go! I'm back, estou de volta. Vamos fazer as resoluções das atividades? Let's go? Olha aí, aula 26, 25. Nossa, eu tô na 26. Eu tô falando, não sei nem se eu falei 25 naquela hora, mas enfim, temos aí The Art of Prepositions, nossa atividade de sala, tirando as nossas questions. E o que acontece? Houve um pequeno probleminha nessa aula. Eu simplesmente não trouxe uma aula de revisão para vocês. Então, não tinha um slide aqui de revisão. Vocês notem aqui, não tinha. Então, eu tive que falar algumas coisinhas lá para vocês. Porém, eu não podia dar uma explicação mais bacana, porque não tinha como eu demonstrar para vocês aqui, porque estamos sem aula de revisão. Mas tudo bem, porque a aula 25.1, mostrando a questão das prepositions, mostrou para vocês o uso delas, como vocês podem fazer para entender o uso dessas preposições. Temos aí um texto. Vamos fazer a leitura do texto? During the summer, durante o verão, Alice and her family, a Alice e a família dela, went on a trip to the mountains. Então, a Alice e a família dela foram para uma viagem, fizeram uma viagem às montanhas. Foram para as montanhas, uma viagem às montanhas. They stayed in a cozy cabin near beautiful lake.
Elas ficaram, ou eles, né, porque a família pode ter um pai, enfim, eles ficaram em uma cabana aconchegante, cozy cabin, cozy cabin. E essa cabana aconchegante ficava onde? Near a beautiful lake, ou seja, perto de um belo lago. Every morning, todas as manhãs, Alice walked along the shore of the lake and admired the sunrise. Então, toda manhã Alice andava, caminhava pela margem do lago e admirava o nascer do sol. Então, ela caminhava à margem do lago, então along the shore, traduzido aqui como a margem do lago, e along foi uma preposição que a gente viu nas nossas aulas. Então, ao longo de quê? Da margem do lago ou pela margem do lago, e admirava o nascer do sol, a sunrise. On one such morning, she saw a deer drink water from the lake. Clássico, né? Nesses locais você vai ver o quê? Um veado. Então ela disse que viu que ela viu. O que ela fala que ela viu? Em uma dessas manhãs, ela viu um veado bebendo. Cadê o veado? Deer, tá? Significa deer. Inclusive parece muito com a palavra dear, que é querido ou querida em inglês. Mas não se confunda, tá? Então, veado, drinking water from the lake, bebendo água do lago. She was thrilled by the sight. Então, ela ficou o quê? Ela ficou emocionada com a visão. By the sight. Pela visão. Muito bem? In the evening, ou seja, evening é a questão do quê? Tá anoitecendo, né? À noite, Alice and her family would sit around the fireplace. Alice e a família sentavam-se ao redor da lareira compartilhando histórias, sharing stories, compartilhando histórias, and roasting marshmallows, ou seja, e assando, roasting, o verbo roast é assar, né? Assando marshmallows. After the trip, depois da viagem, outra preposição aqui, Alice realized how much she loved the serenity of nature. Ou seja, após a viagem, Alice percebeu o quanto amava a serenidade da nature, da natureza. Isso aí, a Alice estava toda feliz porque ela viu coisas muito bonitas na natureza. Número 1. Então, o que Alice fazia geralmente todas as manhãs na viagem? Então, você vai procurar a palavra-chave todas as manhãs. E onde ela aparece aqui? Every morning. Então, every morning, todas as manhãs, o que ela fazia? Alice walked along the shore of the lake and admired the sunrise. O sunrise é o quê? O nascer do sol. Então, a gente tem aqui a situação. She went swimming in the lake. Não, ela não ia nadar no lago. She watched the sunrise by the lake. É o que a gente viu aqui, né? Então ela assistiu o quê? Ela via o quê? Ela admirava o sol. Então se ela admirava o sol, não, o sunrise, né, o nascer do sol, ela assistia o nascer do sol. Então a gente não tá com a palavra admirar aqui. Então a palavra admirar tá bem aqui, ó. Então quando você olha o verbo admirar, que tá bem aqui, você já acha que vai ser a letra C a resposta. Mas não é, porque ela admirava o quê? Admirava não, ela admirava o nascer do sol quando ela estava andando pelo lago, beleza? E aí, então, a única resposta que disse que ela assistia ao nascer do sol, né, do lago, é a letra B. Por isso que você tem aí a questão do admirar nascer, mas o admirar, aqui tá dizendo o quê? Tem uma situação que nem é correta. She admired for a run in the mountains. Então, assim,
não é a situação que a gente está procurando, e inclusive está até errada essa situação. Ela admirava por uma corrida? Não tem como ser a letra C de jeito nenhum. Então você vai ficar com a letra B, que ela assistia o pôr do sol, aliás, o nascer do sol, pôr do sol não, sunrise, é nascer do sol do lago. Então ela fazia isso todas as manhãs. E lá no texto você vê com a questão de admirar o pôr do sol. Não, gente, estou com o pôr do sol na cabeça, meu Deus, não. O nascer do sol, sunrise, não o pôr do sol. Então é por isso que você vai escolher a alternativa de letra B. Muito bem? E vamos para número 2. Qual a preposição na frase? Qual é a preposição na frase? Qual a preposição na frase, perdão? They stayed in a cozy cabin near a beautiful lake. Qual a preposição nessa frase? Que você tem quantas aqui? Você tem in e você tem near. Qual das duas indica proximidade? Qual das duas vai indicar proximidade? Proximidade. Então a gente viu que o in pode ser tanto de tempo quanto de lugar. Aí vai depender da tradução, né? Vai depender se é tempo, lugar, as traduções vão mudar. E o near vai significar o quê? Perto. Então perto. Se é perto, então o quê? Só pode ser a letra E. Então quem marcou letra E, near, é o que está correto, que indica proximidade. E na 3, na frase in the evening, Alice and her family would sit around the fireplace. Então, à noite, Alice e a família dela sentavam no fireplace, que é a fogueira. O que a preposição around indica? Então, a preposição around, ela vai indicar o quê? Tempo? Não. Place, lugar? Será? Direction, direção? Possession? É uma coisa de posse? Não tem a ver com posse aqui. Location relative to an object. Então, uma questão de posição relativa a um objeto. Então, assim, vamos supor que o objeto seja o fireplace e eles sentavam around the fireplace. Então, com certeza só pode ser a letra E. Location relative to an object. Então, você tem aí o around como essa questão de posição em relação ao objeto. Então, eles sentavam ao redor. Imagina um fogo aqui. Então, eles se sentavam ao redor. Então, toda a família estava aqui ao redor do fire, tá? Então, é posição. Muito bem. Qual preposição usar na frase? Pacifists are absolutely contra war. Então, os pacifistas são absolutamente contra a guerra. Qual é a preposição que significa contra aqui? Quem colocou a preposição against é a pessoa, ou são as pessoas que acertaram. Então, against vai significar contra, tá? Não vai ser above, nem near, nem to, nem about. Então, vai ser against, contra. Pacifists are absolutely against war. Então, completamente contra a guerra. And ficarei nas nossas referências para vocês. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. I see you next class. Nossa última aula de conteúdo vai ser a aula 26. And that's it. Bye.